Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Torna-se cada vez mais difícil entender um Ocidente que vai apresentando cada vez mais paradoxos naquilo que é a sua existência e a sua essência. Um Ocidente que, de alguma forma, quer que nós olhemos para o arco-íris e entendamos todas as cores do arco-íris, mas, no entanto, é absolutamente monocromático naquilo que é a visão para o mundo. O Ocidente, que defendeu conceitos como a livre concorrência ou a economia de mercado, não tem feito outra coisa a não ser levantar barreiras e impor tarifas. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e este é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E porque alguns começaram a ficar cansados deste Ocidente, resolveram juntar-se, resolveram falar, resolveram apresentar um projeto ou uma outra proposta no meio das suas diferenças. E existe cada vez mais uma mudança de centros de poder, poder económico, mas também poder e capacidade diplomática. E essa mudança acontece através, por exemplo, dos BRICS, um fenómeno que tem ganho dimensão, mas não só dimensão, porque cada vez mais países querem fazer parte desta proposta, mas porque cada vez mais aquilo que esta proposta apresenta é, de facto, a tal visão multifacetada e multipolar deste mundo. Aliás, palavras que fazem parte do dia-a-dia dos países do BRICS: a multipolaridade, a cooperação, a ajuda aos mercados emergentes. Olha, palavras que em outros tempos fizeram parte de um certo Ocidente. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, a nossa convidada de hoje é a doutora Fernanda Ilhéu, presidente da Associação dos Amigos da Nova Rota da Seda e também professora jubilada do ISEG. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco. Vamos primeiro analisar, de facto, este encontro que terminou a semana passada do BRICS e quando eu menciono multipolaridade, cooperação, ajuda a mercados emergentes, as pessoas às vezes têm a tendência de pensar que aquilo que está a acontecer nos BRICS é os países principais ou maiores querem homogeneizar tudo para eles próprios terem a sua própria agenda. Mas isto está um pouco longe da verdade. Boa noite, João. Obrigada pelo seu convite. Tenho muito gosto em voltar aqui e falarmos neste tema tão interessante que é exatamente os BRICS. Os BRICS nasceram de uma forma muito interessante. Em 2001, um economista famoso, Gene O'Neill, da Goldman Sachs, faz um relatório sobre Building Better Global World, algo como isso, e escreve na frente BRICS. E o que é que são estes BRICS? Eram os quatro países cujas economias estavam a crescer a ritmos enormes e, portanto, projetava estes países para situações de emergência e de ter uma certa expectativa da sua influência na economia global. E, portanto, aqui temos Brasil, Rússia, Índia e China. E foi nesse contexto um pouco teórico, um pouco de jornalismo, que eles foram falados durante bastante tempo, até que em 2009 esses países realmente acharam que valia a pena fazer algo mais do que isso. Tem a África do Sul também, South África. Em 2010. Ok. Portanto, a partir de uma determinada altura, formam nasceu um bloco. o BRIC. Nasceu o BRICS. A partir de uma determinada altura, tem a forma de bloco económico. Okay. Portanto, o que fizeram foi sempre dentro desta visão de vamos colaborar economicamente, porque, obviamente, se estivermos em conjunto a trabalhar, possivelmente teremos mais oportunidades e teremos mais comércio e mais indústria, etc.
E foi assim que fomos vivendo até que recentemente a estes países se juntaram outros que estão agora a começar e outros que querem se juntar. Portanto, nós estamos a falar de países como, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Irão, a Etiópia e o Egito. Isto já tem uma visão de dimensão completamente diferente. Estamos a falar de 45% da população mundial, 35% do PIB mundial, dos quais a China tem 50%, 17%, 22% das exportações mundiais, das quais a China tem 2/3, e 30% do petróleo mundial. Portanto, quando olhamos para este conjunto de países, nós vemos que é uma realidade a ter em consideração. A pergunta é assim, o que é que une estes países que são tão diferentes? Eles não têm nada em comum. Do ponto de vista ideológico, muitas vezes não têm, são completamente diferentes. Alguns têm pequenas situações por resolver. Às vezes não são tão pequenas, como a Arábia Saudita e o Irão. Direi que entre a China e a Índia tem havido algumas situações bastante tensas, embora eles tenham consciência que é melhor resolvê-las, porque as suas fronteiras são muito grandes e um conflito será sempre muito mau para ambos. Portanto, nada tem a ver com o vamos estar em conjuntos para termos uma influência muito grande. Não, eles querem ter uma voz nas organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, e isso foi um dos motivos porque em 2009 se juntaram. Eles querem outra coisa muito importante, que é a desdolarização. Eles não querem, efetivamente, ter o dólar como a única moeda de transações internacionais. E, portanto, têm estado a ver como é que podem ultrapassar essa situação. Esse foi o grande passe de mágica dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. Claro que foi, porque obviamente criou a dependência total e criou situações de benefício permanente. Portanto, no fundo, existe aqui algum sentido de justiça também, que estes países e estas economias possam tomar alguma decisão e ganhar alguma independência, João, no fundo. Quando eu digo o que é que estes países têm em conjunto, eu tive algum tempo a olhar para estas realidades e pensei assim, o que eles têm em conjunto é que eles são todos países em desenvolvimento. Mesmo a China, que é a segunda economia do mundo, neste momento o seu rendimento per capita são 13 mil US dólares. E se pensarmos na Índia, que é 1,4 milhões de pessoas, tem um rendimento per capita de 2.300 US dólares por ano. Portanto, o que eu olho aqui e digo assim, são tudo países que ainda têm que crescer muito para chegar aos nossos níveis. Quando nós falamos num G7, o que é que esses países têm em comum? O serem muito ricos. Portanto, temos os Estados Unidos com 76 mil US dólares por ano, temos a Europa com cerca de 40 mil, enquanto o conjunto dos BRICS são 12 mil. Portanto, nós estamos no sul global. Se considerarmos o sul global um conjunto de países em desenvolvimento. E acha que de alguma forma isso também surge porque eles olham para instituições internacionais que deviam ser verdadeiramente internacionais e existe uma agenda que não os contempla a eles ou que favorece outros países? Sim, a agenda tem a ver com a preponderância, obviamente, dos Estados Unidos em todas estas instituições, mas também dos tais países do G7. Portanto, que determinam não só a parte económica, mas também grande parte das linhas políticas, nomeadamente linhas políticas de apoio ao desenvolvimento. Estas linhas políticas de apoio ao desenvolvimento têm sido feitas de uma forma que nos permite dizer que ajudam. Não posso dizer que a ajuda externa ao desenvolvimento não tem aspectos muito favoráveis, e tem, nomeadamente a educação, a saúde, uma certa modernização até, de estilos de vida, etc. Mas, economicamente, tem sido um fracasso. E, portanto, se nós olharmos estes países precisam de outro modelo de desenvolvimento. E essa até foi uma das grandes queixas e fez parte da declaração final da cúpula dos BRICS, é de facto uma reestruturação destes organismos internacionais, desde o Conselho de Segurança da ONU, passando pelo FMI, no sentido de albergar de facto estas economias que ainda estão em desenvolvimento. Sim, porque o modelo que nós vimos, o modelo económico, é um modelo económico extrativo. Estes países normalmente receberam durante muitos anos investimento, nomeadamente eram países que eram colónias de países europeus, etc., recebiam investimento sempre na ótica extrativa. Portanto, ir buscar matérias-primas, ir buscar energia, trazê-las para as metrópoles e transformá-las cá. Portanto, criar o valor acrescentado fora desses países. A maioria destes países não tem uma indústria sustentável.
sem indústria não há comércio, sem isto não há desenvolvimento económico. Portanto, se efetivamente não se cria emprego, não se cria fontes de riqueza, no país ele será sempre um perdedor, porque, ainda por cima, as regras de comércio internacional dizem que a maioria destes matérias-primas, tudo isto tem sempre muito menos valor do que têm os produtos acabados. E obviamente ficam muito dependentes dessas regras de comércio internacional. Acha que, de alguma forma, alguns destes organismos também foram instrumentalizados, foram instrumentos políticos em determinadas épocas? Sim, podem ter sido, efetivamente, porque quem domina economicamente domina tudo o resto. O que acontece é que este modelo se mostrou que não era bom para o desenvolvimento destes países. Portanto, o modelo que agora se tem que considerar é um modelo que permita o desenvolvimento local destes países. E isto pode ser visto de várias formas, mas uma das formas é a necessidade de desenvolver estes países até para o bem-estar e o desenvolvimento dos países desenvolvidos. E eu vou-lhe dar o exemplo da Europa. Se a Europa não se empenha no desenvolvimento, por exemplo, da África, o que nós vamos ter cada vez é mais gente africana a vir para cá tentar sobreviver, porque nas suas terras a miséria é tremenda, as condições de vida são miseráveis. Portanto, a melhor maneira de nos equilibrarmos é desenvolvermos a África. Desenvolver a África é industrializá-la, é criar valor acrescentado lá, é criar postos de trabalho, é educar as populações para esses postos de trabalho, é criar todo o sistema de apoio social a essas populações. Portanto, se nós não pensarmos assim, não vamos muito É que não longe. estamos a falar de populações que saem porque decidem sair. Estamos a falar de populações que saem porque não têm outra opção que não seja sair dos seus países de origem. Claro, porque a forma como vivem, como vemos, infelizmente, na televisão e nas redes sociais, muitas vezes, são situações calamitosas de sobrevivência. Portanto, é tudo ou nada. Vamos tentar, e vêm crianças, e vêm pessoas, e é melhor do que viver lá nas situações em que vivem. Nós temos que perceber isto cá, não é? E isso é um aspecto. Por outro lado, os próprios países desenvolvidos também não têm expansão económica se não criarem mercados novos. Porque os mercados que têm neste momento são maduros. Nós estamos a ver, na Europa, agora o grande tema são os automóveis. É claro, mas a Europa não vai crescer muito em mercado automóvel, porque na Europa, em cada 1000 cidadãos, 600 já têm automóvel. Está a ver? E na China, em cada 1000, só 200 é que têm automóvel. Portanto, onde é que vai crescer o mercado? É na China. Onde é que as fábricas de automóveis têm que estar? É lá. Porque, obviamente, os clusters da produção tendem a estar mais perto do consumidor. Daí o mercado europeu de fabricantes de automóvel ter reagido muito mal às sanções que a União Europeia e às... Oh, João, claro, porque todos eles têm lá as fábricas. A Volkswagen tem 39 fábricas na China, tem 50 milhões de consumidores e tem 90 mil trabalhadores. Portanto, obviamente que a ideia deles é fazerem fábricas na China para o mercado chinês, mas também venderem para a Europa, porque chegam cá, conseguem custos mais competitivos. E conseguem custos mais competitivos porquê? Porque todo o network chinês permite essa baixa de custos. Não é só... tem apoio do governo, mas toda a indústria automóvel tem apoio do governo, seja em qualquer parte do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, tem, com certeza, em todo lado. Mas, por exemplo... Mas tem economias de escala. Exato. Doutora, será que aqui as pessoas têm noção que, por exemplo, na China, todas as fábricas que alimentam uma grande fábrica ficam ali, em termos geograficamente, pertíssimo, para que, de facto, não sei se tem custo essa ideia. não seja... Não sei se tem essa ideia, mas a tendência é que fica tudo em zonas industriais e tudo está relativamente perto. Aliás, há fábricas portuguesas na China que trabalham para o grupo Volkswagen e estão perto de algumas dessas fábricas. Porque uma empresa de automóveis não pode estar dependente dos transportes, e agora viu-se isso no Covid, não é? O problema que foi porque as peças não chegavam, nomeadamente as peças da Volkswagen que vinham para Portugal não chegavam. E de onde é que elas vieram? Curiosamente vieram da China, porque na Europa estavam bloqueadas. Portanto, as empresas de automóveis funcionam num sistema em que tudo vem pronto para a fábrica para ser montado. Se uma das peças não chega na hora, todo o sistema que fica em causa. O sistema em causa, 2 dias, é um prejuízo enorme para essa fábrica. Portanto, tem que haver um controle logístico, tem que haver um just-in-time, como nós chamamos na economia, na gestão. Portanto, essa é a lógica.
nós, quando falamos nestes parques industriais, por exemplo, a Alemanha tem 33 parques industriais na China, enormes. Não é um parquezinho, não é um parquezinho. São quilómetros e quilómetros de fábricas que são da indústria alemã, nomeadamente a indústria 4.0. Agora, nós transferimos para estes países desenvolvimento. A questão é, fizemos bem, fizemos mal. Bem, o desenvolvimento está a ser transferido. Agora temos que ver como é que desequilibramos. Porque também não gostamos de ver fábricas a fecharem na Europa. Claro. Não queremos isso. Mas de alguma forma, e vamos à China, continuamos na China e depois voltamos aqui aos BRICS, mas de alguma forma, tanto daquilo que eu consigo entender, eu pude entender, e quando tenho aqui convidados que são especialistas, como a doutora, pelo menos é a ideia que eu fico, a China é um país preocupado com o equilíbrio da balança comercial. A China não fica contente se tem uma relação com outro parceiro económico em que tudo da China vai para lá, mas não há espaço no mercado chinês para marcas e produtos desse país. Tem que haver um equilíbrio, porque uma das regras é que, mas não é só na China, em qualquer negócio todos têm que ficar satisfeitos. Bem, o que acontece é que o desequilíbrio é um desequilíbrio que vem da própria produção, muitas vezes de entidades estrangeiras na China, não é? Porque cerca de 9 a 10% do produto interno da China é feito com empresas estrangeiras. Quer dizer, quando nós dizemos a China, é assim, as fábricas na China é assim uma coisa vaga. Mas nas fábricas da China há um conjunto muito variável. Há de todos os tipos, não é? Todos os tipos. Portanto, há empresas com capital estrangeiro, podem ser 100% estrangeiro, podem ser joint ventures, há empresas estatais chinesas, há muitas empresas privadas chinesas, há empresas grandes, há empresas pequenas. Portanto, tudo isto é um conjunto enorme. E a presença das empresas estrangeiras é muito importante, nomeadamente na indústria. Portanto, estas empresas que estão lá nasceram, logo a seguir começaram, normalmente nos anos 90, mas sobretudo a partir da adesão da China à Organização Mundial de Comércio, em 2001, nasceram com o objetivo. Nessa altura não era vender para o mercado chinês, era para exportar. Portanto, era para ganhar mais margem na sua cadeia de valor. Portanto, fazendo mais barato, vendendo ao mesmo preço ou um pouco mais barato no Ocidente, ou nos Estados Unidos ou na Europa, a margem era maior. E depois também estavam lá num dos maiores, se não o maior mercado. Mas ainda não estava aberto. Nesta altura, quando foram, era negociado à partida, quando estas empresas se apresentavam ao governo para investir, nomeadamente nas zonas económicas especiais, era negociado qual era a percentagem que ia para o mercado interno. E inicialmente a percentagem era muito pouca, era 20%, claro. 30%, o resto era tudo para exportação. Mas essa exportação teve inicialmente também aspectos positivos, porque os consumidores desses países, nomeadamente da classe média e média-baixa, tiveram acesso a muito mais produtos. Não sei se o João se lembra, mas antigamente, para ter um ferro de engomar ou uma torradeira, as famílias poupavam. E depois, a partir de uma certa altura, não, iam ao supermercado, isto custa 20 euros, onde é que é feito? Na China. Está bem, mas isto é bom, trabalha. Sim, senhora. Portanto, aumentou o poder de compra das classes trabalhadoras e das classes mais baixas. Portanto, de um lado, diminuiu os salários, porque os salários das fábricas aqui tinham que concorrer com as fábricas na China, por outro lado, compensou com os produtos mais baratos. Agora, onde é que isto funcionou realmente não bem? Foi na balança de pagamentos. Pois. Porque o que ia para cá era muito mais do que ia para lá. Aos poucos, a própria China tem entendido isto como uma mensagem de cooperação que tem que ser feita, tem que se aumentar a importação. E tem conseguido, efetivamente. Agora, as fábricas começam a ter outras perspectivas, que é fazer na China para o mercado chinês. Made in China, made by China. By China, for China. For China. Portanto, se uma empresa quer estar na China de uma forma sustentada e quer realmente penetrar no mercado, ela tem que considerar o fator investimento na China. Ou deve considerar o fator investimento. Esse investimento pode ser industrial, mas também pode ser em redes de retalho, ou na investigação,
Pode ser de várias formas. Sim, agora até na própria inteligência artificial. Na própria inteligência artificial, etc. Portanto, no outro dia assisti a um vídeo de 200 km de autoestrada que foram construídos na China, sem a presença de um único ser humano, por assim dizer. Foi fábricas de automóveis, todas, grande parte da produção, como a Xiaomi, houve um vídeo que circulou, a Xiaomi, grande parte eram robôs, estava tudo automatizado e controle por inteligência artificial. O problema é como é que resolvemos aqui o problema na Europa. Sim, já vamos então só voltar aos BRICS, porque normalmente a ideia que dá, obviamente por causa de alguma diferença de estrutura política, é de que, bom, os BRICS, quem manda nos BRICS, a maioria são países de um pendor mais totalitário, aquilo afinam todos pelo mesmo diapasão. E não me parece que, porque, por exemplo, o Brasil não deixou que a Venezuela começasse a fazer parte dos BRICS, porque o Brasil apresentou reservas quanto à presença ou ao facto de ser Nicolás Maduro, neste caso, a representar a Venezuela. E também não houve nenhum problema das várias declarações que foram feitas e até de mencionar as questões da guerra da Ucrânia na própria declaração final. Então isto mostra que há diálogo e as pessoas podem dizer ou podem falar de determinados aspectos daquilo que eles consideram que seria importante para o grupo. Sim, claro que há diálogo. E tem que haver diálogo. Como eu disse inicialmente, estes países têm muita coisa que os separa. O que estamos aqui a falar não é de... eles nunca dizem e negam que isto seja contra o Ocidente. Os BRICS não são contra o Ocidente. Os BRICS são um grupo económico que procura resolver os seus problemas e ter uma voz, que é diferente. Ter uma voz nas instituições internacionais não é ser contra o Ocidente. Não é? Como é que nós... O que é que... O G7... O G7 não tem a China, o G7 não tem grande parte da população do mundo. Mas porquê? Porque afinal era preciso ser rico. O rendimento per capita não chega, não podes entrar, não é? Isto é uma situação que é um bocadinho caricata. Então o que é que estamos ali a falar? Estamos a falar numa representação mundial? Que voz é esta, não é? Há meia dúzia de países que decidem todo o processo do comércio e todo o processo dos padrões de comércio, porque o que é importante é os padrões de comércio, como é que as coisas circulam entre os países, quais são os padrões. Quem domina isto, domina o resto, não é? Portanto, há aqui uma série de vozes que têm estado postas de lado, como sempre tiveram durante anos e anos, o tal modelo colonial. O que nós estamos a assistir é esta reviravolta. A própria Turquia mais depressa entra no BRICS do que na Comunidade Económica Europeia ou na União Europeia, não é? Sim, claro, evidente, não é? Claro, pois estes países têm culturas, têm modos de viver muito diferentes do Ocidente, realmente têm, mas não os podemos pôr de lado, nem os podemos ignorar. O que estamos a assistir hoje em dia é terrível, porque estamos a caminhar para dois blocos. Um bloco à volta dos Estados Unidos, um bloco à volta da China. Estes dois blocos, a continuarem assim, só podem acabar num conflito aberto. Porque tem que haver diálogo e tem que se diminuir as tensões e tem que haver cooperação. Tem que haver o chamado multilateralismo. Tem que haver a aceitação das diferenças culturais. Nós não podemos impor à população toda do mundo a nossa maneira de estar e de viver. É que eu olho para aqui e digo assim, 45% da população do mundo... Então, mas eles não valem nada, eu não tenho que ouvir o que eles dizem. Porque é que eu tenho razão e eles não têm? Então não podemos combinar como é que vamos todos viver, cada um com os seus princípios e com a sua maneira de estar, sem entrarmos em conflito permanente. Esta é a grande questão deste século, é como é que vamos conviver com as diferenças. Eu não posso mudar a cultura da Índia nem da China, é milenar. Eu nunca vou convencê-los que vão ter que funcionar de outra maneira. Isto é completamente ridículo pensar dessa forma. Só para a imposição das armas. E a última coisa que eu acho que nós devemos querer é essa imposição das armas. Já temos conflitos que chegam neste momento. Creio que sim. E de facto, surpreendentemente, não é? Em 2024 termos que estar a lidar com esses dois conflitos. Vamos então agora mais especificamente à China, embora já lá tivéssemos... Sim, aos brincos, à China, sim. Embora já lá tivéssemos estado, porque a doutora mencionou que uma das razões para a China não ser parte do G7 tem a ver com o rendimento per capita. Mas isso depende da forma como se faz a leitura.
porque se formos analisar, se calhar o rendimento per capita chinês tem crescido muito mais do que o nosso, talvez aqui em Portugal. Sim, claro, mas eu não sei se é essa a razão para a China não estar no G7. É que eu não encontro, estive a ver várias situações e disse, qual é o critério para convidar um país para estar no G7? Se for a economia mundial, não é, porque a China é a segunda economia do mundo, não é? Se for a população, também não, porque a China tem igualdade de população com a Índia. O que é? Não sei, tem que ver. Depois encontrei esta disparidade de rendimento e disse, se calhar é necessário ser rico, ter um rendimento per capita de uma determinada dimensão para estar. Não sei. É uma teoria, não sei. Uma teoria académica, como eu costumo dizer. Agora, há uma realidade chinesa que me coloca que é o aumento do rendimento per capita da China. Isso é evidente, não é? Eu já não vou falar do rendimento per capita quando começou toda a revolução, portanto, quando nós estávamos a falar do início deste processo todo, nos anos 80, o rendimento per capita era 187 US dólares. Não estou a falar disso. Quando se deu o grande salto para a frente, não. 1980 foi em 79, portanto, quando começa a era de Deng Xiaoping, o rendimento per capita eram 187, ou qualquer coisa desse género. Pronto, não estou a falar disso. Tem vindo a crescer. Neste 2023, o rendimento per capita foi 12.642 US dólares. Este ano deverá ser 13.136 e em 2029 será 17.704. Sempre tem crescido, umas vezes mais, outras vezes menos. E fatias consideráveis, não é? Fatias consideráveis. Portanto, daí a satisfação económica de uma parte significativa da população. Mas também não é da população toda, porque não podemos ignorar que há grandes desigualdades, na distribuição de rendimento na China. E isso é uma preocupação? Isso é uma preocupação muito grande, porque há províncias que têm, por exemplo, 6.000, 7.000 US dólares de rendimento por ano, e há, por exemplo, Pequim que tem 28.000, mais até que Portugal. Portanto, é preciso ver esses aspectos também. E como é que o Governo Central pensa resolver essa situação? Porque quando nós olhamos para a China, há de facto também uma grande competição entre as províncias para garantir investimento estrangeiro, ou garantir grandes fábricas, ou inclusive garantir talento humano para estar à frente desses projetos. Sim, sempre houve uma grande concorrência, porque as províncias, no fundo, é quase como se fossem... Têm uma identidade, sim, têm uma identidade, têm uma identidade própria, cultural até. Quer dizer, culturalmente eles têm uma base que é chinesa, mas depois têm diferenças. Umas pessoas da população da região de Cantão têm diferenças alimentares, têm diferenças de maneira de funcionar, do que, por exemplo, de Pequim ou de Xangai. São entidades um pouco diferentes dentro de uma cultura chinesa básica que as une, obviamente. E concorrem entre si, e são altamente competitivas, muito competitivas. Um dos projetos da Dual Circulation, que é uma linha de política de atuação relativamente recente, vem de 2020, 2021, é exatamente fazer destas diferentes regiões um processo de transação, de igualdade entre as províncias. Portanto, no fundo, o que a gente tem na União Europeia, a livre circulação, porque também não é assim tão livre, igualar, digamos, as condições das diversas províncias. Claro que há um aspecto aqui que é importante e que agora a China parece estar a reconhecer, e durante algum tempo não se ouviu falar muito nessa premência, que era a parte fiscal. Portanto, o chamado política fiscal na China tem que efetivamente preocupar-se com a distribuição de rendimentos. E, obviamente, juntamente com isto, todos os estímulos ao desenvolvimento das regiões mais enfraquecidas, mais pobres. Penso que agora isso está a começar a estar em cima dos projetos e, obviamente, é fundamental. Acha que essa preocupação é sinal
da maturidade da China, no sentido em que busca de facto o bem-estar para todos os cidadãos, uma vez que tem a maior classe média do mundo. É o país que... É igual quase à população da União Europeia. É o país que retirou mais população da pobreza nos últimos 50 anos, caso eu não esteja equivocado, creio que não estou. E isso significa que a preocupação de Pequim, seja quem quer que seja que esteja em Pequim, é manter, digamos, o povo a melhorar o seu próprio nível de vida. João, isso que está a dizer é muito, muito interessante e muito importante. Eu aí há tempos li um livro que era Saving Capitalism, Salvar o Capitalismo. E o autor, um professor universitário americano, dizia o seguinte: o mundo ocidental é dominado pelas multinacionais. As multinacionais são empresas gigantes, enormes, transnacionais, que estão em todo o mundo. Têm uma única preocupação, que é ganhar margens para distribuir para os acionistas e para os gestores de topo. E depois baixam os salários o mais que podem em todo o resto das hierarquias da empresa e deslocalizam as empresas de acordo com esse custo de mão de obra. Na China, a grande preocupação das empresas é criar riqueza para a sua população, é melhorar a qualidade de vida do povo chinês. E isto realmente nós percebemos que é assim. Eu visitei recentemente Zhuhai, que é uma cidade ao lado de Macau, que eu, quando vivia em Macau, ia muitas vezes fazer compras. Era uma cidade pobre, os prédios eram feios, era uma coisa muito terceiro mundo. Nós entrávamos para comprar e saíamos, nem comíamos lá muitas vezes, nem nada. Depois começou a melhorar, mas a princípio era, de facto, um passeio de fim de semana apenas para comprar coisas. Hoje em dia, é uma cidade lindíssima, com bairros muito bem estruturados, tipo bairro de Alvalade, tipo Câmara Municipal ou Junta de Freguesia, que tem um centro de dia, um infantário, uma piscina, um ginásio, tem um restaurante. Todas as pessoas com mais de 65 anos podem lá ir almoçar quando quiserem, podem levar familiares, pagam 2 euros por almoço. Eu fiquei fascinada com este modelo, não sabia que existia, não é? E, portanto, isto mostra como, sem a nossa ideia, sem os nossos conceitos de segurança, eles têm, efetivamente, projetos que levam à mesma situação de apoio às populações, nomeadamente dentro desta lógica de local. E, por exemplo, já que falou no avanço ou no desenvolvimento dessa cidade, eu recentemente vi algumas fotos de, creio que Shenzhen, sim, que era uma vila pescatória. Pescatória, pobríssima. Agora é provavelmente uma das cidades mais modernas do mundo. Não, é espetacular. Completamente a concorrer com Hong Kong, com a mesma qualidade de todos os prédios, das avenidas, dos shoppings, dos hotéis. É realmente uma cidade e onde estão grande parte das principais empresas chinesas, ou de sede ou com uma delegação, como um escritório de representação. Nomeadamente visitei a Huawei, que é uma coisa espetacular de tecnologia, de qualidade, de eficiência, de gestão avançada e até de design e de arquitetura, com imensas peças de arte dentro dos escritórios. Portanto, um conceito holístico de uma empresa que deve ser não só avançada tecnologicamente, mas também avançada no aspecto de qualidade para quem lá trabalha e para as pessoas que vivem ali, porque aquilo tem um campus onde vivem 30 mil pessoas. Aliás, eu creio que foi na China que recentemente saiu o conceito de bem-estar, ou seja, se a pessoa não estiver bem naquele dia, a pessoa está isenta de ir trabalhar. Qualquer coisa assim, depois hei de confirmar. O que me pareceu interessante, não sei se amanhã vou estar... não, amanhã é sábado. Não, amanhã é sábado. Mas João, a grande questão é assim, este modelo da China é replicável ou não? É a grande questão que temos. Mas é replicável onde? Porque isto, Nos países em desenvolvimento. Eu acho que há aqui uma componente cultural que nós não conseguimos ultrapassar. E a doutora falou no início, falou da cultura chinesa. É uma cultura milenar, é uma das 5 culturas originais ou iniciais do mundo. E, de facto, há uma capacidade de trabalho, capacidade de entender a visão que lhe está a ser dada, uma capacidade de
de inovação que eles não tinham. E depois, eu também acho que há algum, cada vez mais, esta palavra que é muito demonizada agora no Ocidente, algum nacionalismo. Os chineses têm orgulho da China, têm orgulho de ser chineses, e aquilo que eu vi quando lá estive foi, por exemplo, jovens não preocupados em comprar as grandes marcas ocidentais, mas também a consumir grandes marcas chinesas que concorrem com as ocidentais. Sim, o nacionalismo é um fator determinante, tudo o que tem a ver com o ajudar o país a ser melhor, a desenvolver-se. Essa vertente das marcas já teve várias fases. Já teve uma fase em que a classe ascendente, digamos a burguesia, quando começava a ter algum dinheiro, queria comprar marcas estrangeiras para mostrar o seu sucesso profissional, o seu status. Depois, quando a China começa a ser atacada, repare que as coisas nunca acontecem por acaso. Quando a China começa a ser atacada e se cria um inimigo externo, nomeadamente os Estados Unidos, então o nacionalismo vem para cima e diz, não, temos que ajudar o nosso país, portanto não vamos comprar a Apple, vamos comprar a Huawei ou outra, ou a Xiaomi. Não fosse fabricada lá, não é? É fabricada lá. Aliás, a Huawei, a Apple acaba de fazer um investimento enorme num centro de investigação em Xangai, porque efetivamente chegou à conclusão que é o único país onde tem as condições de competitividade que Xangai lhes dá. Portanto, eles investiram na Índia e pensava-se que havia aqui uma transformação, mas depois chegaram à conclusão que não era replicável. Deixe-me só confirmar, a nossa produtora, a Suzete, de facto, diz que é uma licença por infelicidade e foi um empresário chinês que a implementou e tem cada funcionário a 10 dias por ano. Não sei se foi porque o cão morreu ou a pessoa não está bem disposta. Prontos. E isto significa também que algumas das acusações que são feitas aos empresários chineses e à estrutura empresarial chinesa que exploram os funcionários até à exaustão, que são aquelas antigas linhas de produção que se calhar eram no tempo da abertura de Deng Xiaoping, mas isso também está a mudar e já mudou na realidade na maioria dos grandes investimentos. Está a evoluir, mas isso também não é exclusivamente da China, porque aliás, houve um movimento muito significativo nos anos, princípio do século XXI. Eu fui a várias conferências da Associação dos Economistas Chineses e apareciam várias teses de mestrado e de doutoramento, exatamente olhando para esse aspecto das empresas estrangeiras que estavam na China a explorar a mão de obra chinesa. Portanto, essas fábricas que trabalhavam com essas empresas ocidentais ou as próprias empresas ocidentais também faziam o mesmo tipo de comportamento. Sim, aliás, nós falámos da Apple e eu acho que a fábrica principal da Apple tinha níveis de suicídio assustadores. Agora não me lembro do nome, mas realmente a Fernanda fez bem em recordar isso. Fernanda, ainda assim, nós também assistimos a bons números da China, mas ficaram aquém daquilo que são as metas. E para quem conhece a economia chinesa, não atingir uma meta normalmente faz com que haja mexidas, porque eles são muito goal-driven. Sim, é normal que eles perguntam, eles reconhecem quando não conseguem e vão ver porque é que não conseguiram e tentam introduzir alterações. Portanto, tendem a atuar fazendo algum impulso à economia, mas há um aspecto que é importante, quer dizer, as medidas, quando são tomadas, se forem só para efeitos rápidos, depois não é sustentável, não é? E agora o que se está a discutir é que, simultaneamente, tem que ter estímulos para resolver o problema conjuntural atual, não estamos a conseguir os níveis de consumo que pretendemos, sobretudo níveis de consumo. Mas temos que fazer isto também para o futuro, portanto, como é que mudamos esta situação? Ou seja, a preocupação é aumentar a capacidade de consumo também por parte dos... Não é só a capacidade, é a disponibilidade mental para o consumo. Porque eles podem ter dinheiro, mas eles não gastam por uma razão muito simples. Eles têm que ter reservas para alguma coisa que corra mal. Os níveis de poupança são elevados muito elevados, na China? 40%, 45%.
40%, 45%. Exatamente. Então, mas aqui vou colocar um desafio. Não será que ainda são as gerações que tiveram que comer todos o mesmo pote de arroz que ainda implementam, digamos, esse nível de poupança, e quando chegarem as gerações mais novas que não passaram pelas dificuldades de gerações anteriores? Sim, é natural que essa geração tenha um peso muito grande, porque essa geração viveu tempos muito, muito cruéis e de fome, a maioria, não, havia uns que não, mas a grande maioria, e os hábitos de consumo eram muito frugais. Não havia esta maneira de que hoje em dia se vive na China, não é? Que a gente vai lá e vê como é que eles todos... Por exemplo, em Shenzhen, se quiser almoçar num shopping qualquer, num restaurante do shopping, tem que marcar, porque aquilo está sempre cheio. Completamente. Agora, isso, obviamente, poderá vir a alterar-se com esta geração mais nova. No entanto, é preciso ter sempre em atenção que a cultura chinesa é muito forte. Passa de pais para filhos, de avós para netos. Portanto, a cultura não é algo que se mude numa geração. Ainda existe aquela responsabilidade das gerações mais novas para com os idosos? Teoricamente sim, mas começa-se a ver muitas exceções. E isso é uma das coisas que preocupa a sociedade chinesa, é realmente conseguir que a geração de mais idade esteja acompanhada. Até dentro dos créditos de comportamento chinês, o governo pontua para ir visitar os pais e avós. Pontua. Portanto, há um cartão de comportamento, não é? E uma das obrigações é apoiar os mais velhos. Portanto, se o indivíduo não apoia os mais velhos, isso vai ter uma penalização. É um pouco estranho para nós, não é? Não, porque mas é assim que funciona. Nós andamos a abandonar velhos nos hospitais, por exemplo, nos corredores, nas macas. Nesse caso, essa família, essa pessoa de idosa que estava no hospital abandonada, ia-se ver quem eram os familiares diretos e iam-se chamar os familiares diretos e responsabilizá-los. Onde é que você anda, o que é que faz, porque é que o seu pai ou a sua avó está abandonada no hospital. Olha, doutora, deixe-me abordar um tema que normalmente não é muito abordado em relação à China, pela forma como os processos acabam, mas acaba por ser também relevante para o contexto nacional e talvez para aquilo que é a percepção das transformações que na China está a existir. Xi Jinping foi conhecido por ser bastante contrário à corrupção dentro do próprio partido, dentro do governo, e ser alguém que tentou ao máximo implementar o maior número de filtros possíveis para que essa corrupção do muito dinheiro que vai saindo também para as províncias acabasse. Acha que isso é um indicador importante para a população chinesa? Claro, evidentemente. As moscas e os tigres, como ele disse, não é? É claro que é um aspecto importante para qualquer população em qualquer parte do mundo, porque essa corrupção vai empobrecer todos, vai levar a decisões que põem em causa o bem-estar da maioria das pessoas que estão envolvidas, o progresso, etc. E tem que se corrigir. Não é fácil, porque culturalmente também não... Pela própria dimensão, não é? Sim, não é fácil, porque os interesses... Estamos a falar de formas de enriquecer rápido, às vezes extraordinariamente atraentes, e muitas daquelas pessoas que estão em poderes de decisão, também na cadeia política, não conseguem resistir e são envolvidas, e a partir daí o processo começa quase em tipo meio gangue, não é? São vários, a gente... Pois. Aquilo espalha-se a um grupo que começa a dominar, ou uma Câmara Municipal, ou uma empresa, etc. Pronto. Por isso é difícil também às vezes entrar, não, em todo lado é igual. Agora, efetivamente ali tem havido, no projeto de governação deste presidente, Xi Jinping, tem havido essa grande linha mestra que é tentar... acabar com isso, não é? Olhando para aquilo que nos espera para a próxima semana, que são as eleições nos Estados Unidos, em que é que poderá, de facto, marcar a nova relação ou não
China, Estados Unidos, o resultado, ou seja, quem for o próximo inquilino da Casa Branca? Não sei se haverá grandes alterações estruturalmente, num caso ou noutro. Talvez o Trump seja mais radical, talvez seja mais de taxas alfandegárias fortes, mas não vai ser só com a China, vai ser também com a Europa. Portanto, tentar o mais possível proteger o mercado americano e isolar-se. Isto tem um aspecto muito complicado, não só no aspecto comercial, de produtos e serviços, mas também no aspecto tecnológico, porque a tecnologia tem que está toda ligada e os networks de investigação global precisam de avançar determinado conhecimento. Portanto, se bloqueamos a transação do conhecimento, se bloqueamos o conhecimento, depois não funciona bem nem num lado nem no outro. Fica tudo a perder. Mas eu acho que estruturalmente não vai haver grandes diferenças entre um e outro, porque há a ideia nos Estados Unidos que a China é um adversário que a todo o custo tem que ser travado. Portanto, há aqui, não sei se viu no outro dia uma entrevista com o Ramos Horta, durante as conferências de Estoril, em que ele disse claramente que não via a China como uma ameaça à paz global. E disse isto de uma maneira muito forte e muito focada. E eu acho que ele tem razão. O que os Estados Unidos estão aqui neste momento a tentar fazer é travar o desenvolvimento económico da China. Porque isto é uma prática americana muito comum nas empresas. Quando há um concorrente que começa a subir, uma empresa americana, uma grande empresa americana, diz como é que os vamos travar enquanto ele não é importante, enquanto ele ainda está aqui. Porque se o deixamos avançar, aqui depois já não conseguimos. Então é aqui que o temos que travar. E é isso que eu acho que os Estados Unidos viu, e viu na era Trump, que foi assim, ok, ou a gente os trava agora, ou depois é um confronto de rivalidade muito forte em termos económicos. Portanto, toda a população americana, de certa forma, vê isto desta maneira. Tem a ver com a maneira de ser dos americanos. Nas empresas americanas, grandes, ou é o número 1 ou é o número 2. Se não for, já não lhe interessa o negócio. Não é? É muito esta perspectiva. Temos que ser o número 1. Temos que estar à frente. Portanto, como é que vamos travar este rival, este concorrente? Agora, depois isto complica-se muito, porque a narrativa sai do âmbito da economia e vai para as questões de segurança. Portanto, toda a inovação tecnológica, os Estados Unidos definiram 3 áreas de relacionamento com a China em termos de comércio, de produtos e serviços. A primeira área são os produtos estratégicos, são chamados produtos topo de investigação, por exemplo, a computação quântica, a inteligência artificial, por aí fora. E estes não há... É travá-los de toda a maneira efetiva. Não queremos comércio nenhum, não há transações, nada, trava de um lado, trava do outro. Depois há uns chamados dual circulation, dual utilization, produtos de utilização ambígua, que tanto podem ser utilizados no comércio ou no dia-a-dia das pessoas, como podem ser em coisas militares, por exemplo. Okay. Então esses têm que ser controlados de outra maneira. Tanto pode ser um automóvel elétrico como uma escova de dentes. Tem lá um mecanismo qualquer que pode ser utilizado militarmente, então vamos travar. Okay. Não tem, não sei o quê. E depois há o terceiro, as confecções, o calçado, etc., que não têm nada a ver com segurança, então isso podem fazer o comércio todo, que não há problema. Portanto, dentro da primeira linha é que se está a jogar muito esta relação, não é? Primeira e segunda. Efetivamente, se a relação for uma relação não tensa, o mundo todo vai beneficiar desse conhecimento e desse progresso. Se for tensa, vamos levar muito mais anos e obviamente vai ser muito mais complicado, porque estamos a criar tensões que depois são analisadas com a narrativa da segurança militar. E estamos já mesmo quase para acabar. Acha que o complexo industrial militar americano aqui tem influência, porque é um colosso na economia dos Estados Unidos? Aqui aonde? Neste relacionamento de tensão, ou seja, que esse complexo militar industrial pode ser, digamos, a alavanca para manter as tensões? Não, é claro que ele é sempre subjacente, porque é evidente, nós estamos a falar de um contexto de comércio e ciência, mas sabemos que o grande palco é sempre a parte militar, não é? A segurança militar. Obviamente que tudo está relacionado e obviamente também sabemos que grande parte da inovação
que depois passa para o dia-a-dia das pessoas. Por exemplo, os computadores. Quem é que inventou os computadores? Foram os militares. Ou a própria internet. Ou a internet, ou não sei o quê. Pronto, é nesse contexto que muitas vezes se utilizam pela primeira vez e se testam as grandes soluções tecnológicas e os grandes avanços científicos. Obviamente está tudo ligado. Agora, o que nós vivemos é num mundo difícil de compreender, porque nós lemos os jornais e vemos as televisões e só parece que há o problema da segurança e a narrativa da segurança é predominante. Mas, no facto, por trás disto está uma concorrência económica que é muito forte. Casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Exatamente. Então devíamos ter pão para todos. Doutora Fernandilha, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado a si que nos acompanhou nesta sexta-feira que fecha a semana de conversas. Olha, mas tenho uma novidade, se calhar você já sabe. A partir da próxima segunda-feira o nosso programa vai ser às 23 horas. Não se esqueça, segunda-feira às 23. O Isto é o Povo a Falar está de volta. Bom fim de semana, até segunda. Obrigado.